Olá, futuro policial do Pará. A sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa Semana Vale Tudo. Venha se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena. Fala pessoal, beleza? Professor Dani chegando aí, né, trazendo para vocês aqui mais uma dica, né, de matemática no nosso canal. Hoje nós vamos tratar especificamente para o concurso do ESA, Escola Sargento das Armas, um concurso que está aberto aí, o seu edital, né, com um vasto período aí para você estudar, né? Então tem aí um lapso temporal bem grande, né, da data da inscrição até a data da prova para você estudar. Então, o edital é grande, professor, muito conteúdo, matemática do ensino médio quase toda, sim, né? Todos esses assuntos já estão disponíveis dentro do nosso curso, né, bem detalhado, bem na ordem tranquila aí de vocês estudarem, mas a gente tem que trabalhar em cima daquilo que é mais cobrado em prova, né? Se você puxar aí na internet, você vai achar as últimas provas do ESA, ou você vai achar aí até a prova, ela está corrigida, né? O Exército ele libera a correção da prova na situação dela aberta, né? Fazendo toda a prova escrita, né? A solução dela toda por extenso, não libera só o gabarito, beleza? Então é bacana, muito bacana aí para você estudar. E a gente vem trazendo dicas aqui daqueles assuntos mais cobrados, né? Aquilo que é mais cobrado nas provas do ESA aí e no tocante à matemática. A gente sabe a quantidade de questões, é uma quantidade considerável, que nós vamos tratar aqui hoje especificamente sobre o assunto de funções do segundo grau, beleza? Funções, função. Vamos tratar especificamente aqui hoje sobre função do segundo grau, que é a função quadrática, não é isso? Função do segundo grau, nós vamos trabalhar ela aqui hoje. Professor, mas o que eu preciso de saber disso aí para a prova? Dentro do seu edital, você estuda função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função modular, função trigonométrica. Então, todas essas funções aí, o mínimo que você precisa saber, a lei de formação e o gráfico, a interpretação do gráfico da função. Isso é fundamental para a sua prova. Você tem que bater o olho na lei de formação ou bater o olho no gráfico e saber, isso aqui é uma função exponencial, isso aqui é uma função quadrática, né, que é a função do segundo grau. Não, isso aqui é uma função logarítmica. Você tem que bater o olho e saber, de cara, o mínimo que você tem que levar para a sua prova é isso. Eu sempre falo, pessoal, é muita coisa, muitas funções dentro do edital, dentro da minha prova. O que eu preciso saber o mínimo de cada uma dessas funções aí? É o que eu sempre digo aqui, você tem que saber o mínimo, a lei de formação e o gráfico da função. E função quadrática, função de segundo grau, toda a prova com a questãozinha de função de segundo grau. Se você pegar, por exemplo, essa última prova aí de 2020, né, que foi em outubro de 2020, essa prova do ESA, a última prova, você vai ver que vários assuntos do edital caiu aí. Caiu progressão aritmética geométrica, caiu logaritmo, caiu equação modular, inequação modular, caiu escala, muitos assuntos, né? Função de segundo grau, nós vamos trabalhar até a última questão aqui. Caiu, o que está vindo na cabeça aqui agora, né? Equação exponencial. Então, assim, de todas as questões foi um assunto de cada questão. Então, você tem que estar afiadíssimo em matemática. Mas as questões, eu digo assim, elas não são questões difíceis, mas ela engloba todos os assuntos. Não é questão muito puxada. Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas você tem que destrinchar esse edital de matemática para a sua prova, beleza? Então, se você quer se preparar com um material diferenciado e atualizado, na descrição abaixo, aí no card acima, está o link do nosso curso para a Escola do Sargento das Armas do Exército Brasileiro, beleza? Vamos embora. Então, gente, é um concurso assim, eu falo que eu, na minha época, não tive essas oportunidades, não tive essas orientações. Na minha idade, que é a idade correta aí, até os 24 anos, né? Se eu tivesse essa orientação, era um concurso que eu faria. Hoje, se eu tivesse a idade, é um concurso que eu faria. Beleza? Concurso, assim, muito bom, uma carreira muito promissora no Exército Brasileiro. Você pode fazer outros concursos depois, pode fazer um concurso para oficial, que é o SPSEX, né?
É um concurso bacana também de fazer aí. Mas eu falo que se eu tivesse aí com meus 20 anos de idade hoje, é um concurso que eu faria tranquilamente. Apesar que fui fazer o concurso da PM de Minas com 21, né? Fui aprovado. Hoje vou fazer 13 anos de polícia. Então, mesmo assim, é um concurso assim, que eu não tinha tanta informação na época, igual vocês estão tendo hoje. Beleza? Então, função do segundo grau é o que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, basicamente, o que nós precisamos saber aqui? Uma função do segundo grau tem sua lei de formação específica. Vamos lá, funçãozinha de segundo grau, fx é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é a função quadrática, né? A função de segundo grau. Onde o a, o b e o c pertence aos reais, pode ser qualquer valor real, desde que o meu a seja diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado fica zero, ela deixa de ser a função do segundo grau. O b e o c pode ser zero, não tem problema. Agora o a não pode ser zero, porque senão ela deixa de ser a função do segundo grau. Certo? Então, o a, b, c pode assumir qualquer valor real ali, de menos o a, que não pode ser zero. Beleza? Show de bola. Top. Então vamos lá. Essa aí é a lei de formação da função quadrática da função do segundo grau. Então, primeiramente, o que você precisa saber aqui da função? Isso é para qualquer função, gente. É valor numérico. Valor numérico de uma função. Valor numérico de uma função. Então, o valor numérico de uma função, dessa função nossa aqui, de segundo grau, eu vou pegar aqui um exemplo de uma função de segundo grau, do tipo fx igual a x ao quadrado menos 5x mais 1. Isso é uma funçãozinha qualquer aí, beleza? X ao quadrado menos 5x mais 1, ela é a função de segundo grau, onde o meu a aqui vale 1, o b menos 5 e o c também vale 1. Não é isso? Então, meu a vale 1, o b menos 5 e o c também vale 1. Então, eu tenho o valor de todos os três coeficientes aqui. Aí, o valor numérico de uma função é o exercício de chegar e falar assim você, quanto que é o f de 3 dessa função aqui? O f de 3, a função é f de x, no lugar do x, eu vou substituir por 3. Isso é achar o valor numérico da função para x sendo 3. Então, eu vou lá, vou substituir. Fica 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 1. Então, o f de 3 será 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 1. Então, meu f de 3 será 9 menos 15, aqui dá menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, o f de 3, o resultado da função, a imagem da função para o x sendo 3, dá menos 5. Beleza? Então, assim, f de 3. Aí o exercício vai lá e fala assim, quanto que é o f de 3 menos o f de menos 2? Professor, o f de 3 menos o f de menos 2. O f de 3 eu já sei, que dá menos 5. Vamos achar o f de menos 2 aqui separado? F de menos 2, ele é menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2, mais 1. Então, o f de menos 2 deu 4 mais 10 mais 1. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 10 mais 1. F de menos 2 vai ser 15. Então, eu tenho o f de menos 2. O exercício pediu o f de 3 menos o f de menos 2. Então, o f de 3 eu sei que é quanto aqui? Menos 5. Menos o f de menos 2, eu acabei de localizar ali que é 15. Então, o f de 3 menos o f de menos 2 vai dar menos 20. Então, o valor numérico da função é você achar, né, o valor daquela função quando ele te dá ali exigindo a variável, no caso, o x, que é a nossa variável sendo 3, aqui sendo menos 2, e você, às vezes, tendo que fazer a operação necessária aí dentro trabalhando a sua função. Então, quando eu falar valor numérico, isso não é só para a função de segundo grau, mas qualquer função você substitui ali, né, dentro da sua função, o valor da variável x. Beleza? Então, vamos lá. Trabalhando aqui, então, pegando aqui essa função, valor numérico, agora nós vamos trabalhar a raiz, o zero da função. Beleza? Raiz zero da função, que é a raiz da equação. O que é o zero da função? Ele te dá lá uma funçãozinha desse tipo aqui, ó. Vamos pegar aqui x ao quadrado
Exemplos. X ao quadrado menos função fx, x ao quadrado menos 3x menos 4. Essa é a funçãozinha de segundo grau. O exercício vai falar assim, qual é o zero da função? Qual é o valor de x que eu substituiria, né, no caso, que a função dá zero? Isso é o zero da função, é a raiz da função. Aqueles valores de x, que no caso eu substituiria aqui, quando eu fosse fazer o valor numérico, o resultado daria zero. Então, para eu fazer sempre, achar o zero de uma função, o que você faz? Você pega a equação que representa a função, a lei de formação dela igual a zero. Se é uma equação, uma função de segundo grau, vou estar trabalhando aqui uma equação de segundo grau. Então, trabalhando a equação de segundo grau, como que eu faço? X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui e resolver, achar as raízes de uma equação de segundo grau, que você resolve pela forma de Bhaskara ou por soma e produto. Né? Se você puxar lá atrás, né, equação de segundo grau, como que você acha que as raízes de uma equação de segundo grau? Pela forma de Bhaskara ou soma e produto. Vamos fazer primeiramente pela forma de Bhaskara. O que é a forma de Bhaskara? A forma de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Essa é a forma de Bhaskara. Então, o delta sendo a discriminante b ao quadrado menos 4ac. Então, para eu achar a forma, as raízes da equação pela forma de Bhaskara, eu acho a discriminante delta, depois substituo na forma de Bhaskara. O meu delta ao campo? Delta nessa minha equação aqui, o b, que é menos 3, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. Então, o delta será 9 mais 16, o meu delta será 25. Se eu achei o valor de delta, substituo na função, x é igual a menos b, fica menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes o meu a, que é 1. Então, ó, os meus valores de x será 3, mais ou menos 5, sobre 2, as raízes serão 3 mais 5, vai dar 8 sobre 2, 4, e a outra raiz, que é o x2, 3 menos 5, vai dar menos 2 sobre 2 menos 1. Então, ó, as duas raízes da função, os dois zeros da minha função, é 4 e menos 1. Então, se eu substituir o x aqui por 4, ou substituir o x aqui por 1, o resultado, o valor numérico da função vai dar zero. Isso que é o zero da função, por isso que eu falo zero da função, as raízes da função. Então, pessoal, preste atenção na coisa aqui, já vou aproveitar e falar o detalhe com vocês. Quando eu estiver achando as raízes da função, o zero da função, pela forma de Bhaskara, e o delta der positivo, se o delta der positivo, quando eu jogar a raiz par de valor positivo, eu sempre vou ter resultado. Não é isso? Não importa se o delta não vai dar raiz exata, mas ele terá uma raiz, mesmo que seja valor quebrado. Então, se o delta for positivo, eu vou ter sempre o x' diferente do x2'. Lembre disso, por favor. O x1 sempre será diferente do x2. Agora, se o meu delta der zero, se o delta aqui der zero, as raízes da função, quando eu fizer aqui a raiz de zero, eu vou achar o x1 igual ao x2, ou seja, eu vou ter uma raiz só. É a raiz dupla que a gente fala. Então, ó, delta positivo, raízes distintas. x1 diferente de x2. Delta igual a zero, x1 igual a x2, ou seja, eu vou ter uma raiz só. Uma raiz dupla, que é uma raiz igual a outra. E se o delta der negativo? Se o delta der negativo, não existe nos reais raiz par de número negativo. Ou seja, as minhas raízes x' e x2' não existirão. Isso é nos reais. E essa interpretação para a função de segundo grau é importantíssima. Beleza? Daqui a pouco nós vamos reforçar isso, mas já estou aproveitando a deixa para nós fazermos aqui as raízes da função de segundo grau. Vamos fazer mais uma aqui? Agora nós vamos trabalhar pela ação em produto. Outra funçãozinha aqui, g de x igual a x ao quadrado mais 5x, beleza? 5x mais 4. Uma funçãozinha aí, 25 vezes c dá 9, isso mesmo. Funçãozinha de segundo grau, né? Que se eu for fazer pela forma de Bhaskara, beleza, faço o delta, mas eu quero agora achar as raízes. O zero da função, x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero,
eu quero achar pela soma e produto das raízes, né? Soma das raízes é menos B sobre A, e o produto das raízes é o C sobre A. Então, automaticamente, nós estamos revisando essa aula aqui, equação de segundo grau. Então, ó, soma das raízes menos, o meu B aqui é quanto? 5 sobre o A, que é 1, então a soma das raízes vai dar menos 5. Produto das raízes, C sobre A, que é 1, 4 sobre 1 vai dar 4. Então, quer dizer, as duas raízes dessa equação, a soma delas dá menos 5 e o produto dá 4. Beleza? Ah, pessoal, aí como que eu faço para achar o x1 e o x2? Sempre procure o x1 e o x2 primeiramente pelo produto. O que multiplicado daria 4? O que somado daria menos 5? Beleza? Ah, professor, o produto para dar 4 poderia ser 1 e 4. Bacana, 1 vezes 4 dá 4. Só que a soma não dá menos 5, a soma aqui dá 5. Ó, 1 mais 4 dá 5, não dá menos 5. Ah, então seria menos 1 e menos 4, porque o produto, a multiplicação, menos 1 vezes menos 4, dá 4. E a soma dá menos 5. Então aqui você já achou as raízes. Dependendo da sua função, da equação que representa a função, é muito mais rápido você fazer por soma e produto. Então exercite isso. Soma e produto, opa, se a soma e o produto não der uma fração, é muito mais fácil você fazer ali, achar as raízes por soma e produto. Mas isso aqui, o que vai fazer você ficar bom nisso? A prática. Quando você estiver fazendo seus exercícios, trabalhando a equação de segundo grau, procurando as raízes, tente fazer por soma e produto primeiro. Se der raiz soma e produto que não seja uma fração, é muito mais fácil você já localizar ali as raízes pela soma e produto. Beleza? Então, achando raiz, o zero da função de uma equação de segundo grau, é achar as raízes do zero, né, através das equações de segundo grau que nós estamos cansados de fazer, que você está cansado de estudar isso no seu ensino médio e também aqui dentro das nossas aulas do nosso curso. Beleza? Então, o zero da função é isso aí. Achar aqueles valores de x, que quando eu substituir na função, fizer, por exemplo, o zero, se eu fizer aqui o g de menos 1, o g de menos 1, substituindo, o resultado dá zero. O g de menos 4 dá zero. Ah, o g de 4 aqui dá zero. O f de 4 aqui dá zero. O f de menos 1 também dá zero. Isso aí que é o zero da função. Beleza? Então, bacana. Outro ponto importantíssimo que eu preciso conversar com vocês é a respeito do gráfico da função do segundo grau. Do gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática, ele tem o seu formato específico. É uma parábola. Não é isso? É uma parábola. Então, vamos imaginar, eu pego a funçãozinha aqui, ó, que é a telha de formação seguinte, ó, fx igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Beleza? Funçãozinha de segundo grau está aí. Aí o exercício fala assim, qual o gráfico que representa a função? Primeira coisa que você precisa analisar, gente. Em uma função do segundo grau, se o A for positivo, a função ela é chamada de crescente. A concavidade, o gráfico dela, que é uma parábola, vai estar com boca para cima, concavidade para cima. Ela é crescente. A partir do momento que eu atribuo valores maiores para x e y, ela vai sempre crescendo. Isso é uma função crescente. Agora, se o A for negativo, a função ela é decrescente, boca para baixo. Lembre disso. Então, de cara, batendo o olho na lei de formação da função, o mínimo que você já tem que saber, essa função ela é crescente, porque o meu A aqui vale 1. Se o A vale 1, a concavidade tem que estar para cima. Pronto. Bateu o olho, você já tem que saber isso. Porque lá nas suas alternativas, o gráfico que tiver com boca para baixo, você já elimina ele. Primeiro passo que você tem que saber, bateu o olho na função. Opa, essa é a função do segundo grau. O A é positivo, concavidade para cima. O gráfico vai estar com concavidade para cima. E assim vai embora. Então, para eu fazer o gráfico de uma função, para eu identificar o gráfico da função, tem aquela tabelinha que você vem e faz. Ó. Você atribui valores de x, automaticamente você vai ter o resultado f de x, né, que é o seu y. Graficamente, o f de x é o resultado, é o y, é a imagem da função. Então, quando você atribui certos valores de x aqui, você tem lá na sua função
né, os pontos, os pares ordenados do gráfico para você representar ele. Mas eu não gosto, dentro das minhas aulas eu ensino você a fazer isso aqui. Mas com dicas aqui no YouTube, que para você, que são dicas pontuais, eu já passo para você direto o jeito de você analisar o gráfico sem precisar fazer essa tabela. Porque que normalmente você vem aqui e atribui valores positivos e negativos, por exemplo, pega aqui o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E atribui valores, se quiser colocar menos 3, menos 4, valores mais negativos ou mais positivos, não tem problema. O importante é você fazer o gráfico. Mas de cara, o que eu quero que você observe comigo aqui? Para você fazer o gráfico de uma função de segundo grau, você vai analisar os seguintes pontos. Ou, para você pegar uma função e analisar aquele gráfico que representa a função, você vai analisar os seguintes pontos comigo aqui. Eixo X é o eixo da horizontal, o eixo das abscissas, eixo Y é o eixo da vertical, que é o eixo das ordenadas. A função, eu já sei, quando eu bater o olho nessa função, eu sei que ela é com concavidade para cima. Concavidade para cima porque ela é positiva. Então aqui essa função, o meu A, ele é positivo. Concavidade para cima. Outro ponto, tem mais pontos notáveis ali que ajudam você a identificar. O seu gráfico, ele só vai tocar o eixo X, ele só toca o eixo X nas raízes, ou seja, no zero da função. Aí eu vou perguntar para vocês, pessoal, qual que é o zero dessa função aqui? Vou apagar essa tabelinha aqui que eu não vou precisar disso não. Qual que é o zero dessa função? O zero dessa função, eu vou lá, vou fazer por soma e produto. Ó. Menos B sobre A vai ser menos 3 dá 3 sobre 1 é 3. O produto C sobre A, que é menos 4. Quais são as duas raízes? Ó, x' e x2'. Qual o produto que dá menos 4? Opa, professor, é o menos 1 e o 4. O produto dele, de menos 1 e 4, dá menos 4. E a soma dá 3, as duas raízes. Ó, já achei elas. Então, preste atenção comigo aqui. As raízes, o zero da função, é onde o gráfico toca o eixo X. Então, o gráfico toca o eixo X no menos 1 e no 4. O eixo X, então, ó, vou colocar aqui ó, o menos 1 e vou colocar o 4. 1, 2, 3, 4. Aqui está o 4, aqui está o menos 1. Beleza? Não, acho que ficou muito grande aqui a nossa escala. Vou colocar o menos 1 aqui e 1, 2, 3, o 4 aqui. Beleza? Ficou uma escala menor. Então, ó, já coloquei os valores. Ó. À esquerda aqui são os negativos de x. Aqui os positivos de x. Para cima os positivos de y. E para baixo os negativos de y. O que eu estou querendo identificar aqui? Onde que o gráfico toca o eixo x? Eu já sei que o gráfico toca o eixo x no menos 1 e no 1 e no 4. Menos 1 e 4. Onde que está o menos 1 aqui no x? Aqui. E o 4 está aqui. Então eu já sei que a minha parábola vai tocar o eixo x sempre no zero da função, nas raízes da função. Beleza? E outro ponto importantíssimo. O gráfico toca o eixo y sempre, o eixo y, no valor de b. Ou seja, ó, toca o eixo y. Então, o eixo y sempre vai ser tocado no valor de b. Então, qual o valor que o gráfico vai tocar esse eixo y? No menos 4. Então, ele vai tocar aqui no menos 4. Beleza? Então, pessoal, já tem meu gráfico pronto. Ó. Parábola para cima, a concavidade vai ser mais ou menos essa bagaça aqui. Ó. Deixa eu só pegar mais ou menos aqui para a gente não ficar... Ó. Vai ser mais ou menos isso aqui. Então, ó, o meu gráfico, com concavidade para cima, toca o eixo x no 1 e no menos 1 e no 4. Então, aqui, ó, eu vou falar que é o x' e o x duas linhas. Aqui vai ser o valor de c da minha função. Então, o valor de c da função é onde toca o eixo y. Sempre. O valor de c é onde toca o eixo y. O gráfico toca o eixo x nas raízes no zero da função. A parábola está com concavidade para cima. Fechou. Então, o que nós podemos saber disso aqui? Eu quero reforçar agora. Se o delta for positivo, eu vou ter sempre duas raízes. Então, quer dizer, se eu vou ter duas raízes, o gráfico sempre vai tocar o eixo x em 2 pontos. Se o delta for negativo,
o gráfico não tem x' e x2', então ele não vai tocar o eixo x. E se o delta for 0, o x' vai ser igual ao x2', o gráfico vai tocar o eixo x em um ponto só. Essa interpretação ela é importantíssima. Nesse caso aqui, ó, o que nós podemos interpretar? O A é positivo, o delta é positivo, o meu C é negativo, e ainda, se eu quiser, eu posso buscar aqui a coordenada do vértice. Qual que é a coordenada do vértice? Aquela coordenadazinha que onde o gráfico ele vem, faz a curva e volta. Essa coordenada do vértice eu chamo de x vértice e y vértice. Então, esse pontozinho aqui, ó, que onde o gráfico desce, chega aqui, ele sobe, novamente ele faz a curva, ele tem o x do vértice e o y do vértice. Esse x do vértice e o y do vértice, eu sempre localizo ele pelas duas formulazinhas. Ó. O x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, se ainda houver necessidade, e é uma das partes mais cobradas dentro da sua prova, para você localizar o vértice da função, é só você usar xv e yv. Então, pessoal, isso aqui é um assunto que eu preciso chamar a atenção de vocês. Dentro do nosso curso, a gente trabalha ele detalhadamente, porque é questão de prova. Beleza? Sempre foi e continuará sendo. Então, eu quero fazer um resumo com vocês aqui antes de nós fecharmos essa dica. O que eu preciso que fique claro para vocês aí? Em uma função do segundo grau, eu quero que você leve essa tabelinha para sua prova. Em uma função do segundo grau, se eu tenho lá o A positivo, vou colocar aqui, ó, o A positivo. Se eu tenho lá o A igual a 0, e se eu tenho lá o B, o A menor do que 0, eu vou ter algumas situações. A positivo, A igual a 0, B e o A menor do que 0. E se eu tenho aqui, nessa tabelinha, o meu delta positivo, se eu tenho aqui o delta negativo, na verdade aqui eu quero analisar só os dois casos, né? Vou analisar só os dois casos. A maior que 0 e A menor que 0. O delta maior que 0, delta igual a 0 e o delta menor que 0, para a gente fechar a aula. O A igual a 0, a função não é do segundo grau, não é isso? O que nós precisamos deixar reforçado para vocês aqui? Eu tenho essas três situações. Se o A for positivo ou o A negativo, se o delta for maior que 0, delta igual a 0, delta menor que 0, você já tem que interpretar de cara. O gráfico da função, como que ele fica? Uma função que tem lá o eixo x e o eixo y, o A maior que 0, a parábola sempre vai estar para cima. E o delta maior que 0 sempre vai tocar o eixo x em 2 pontos. Então o gráfico, o mínimo que tem que ficar é assim, ó. Toca o eixo x sempre no x1 e no x2. Ou seja, vai tocar o eixo x em 2 pontos e a parábola para cima. Agora, se o delta é negativo, a parábola está para baixo, mas o gráfico não deixa de tocar o eixo x em 2 pontos. Ou seja, o meu x' e o x2' sempre serão distintos. Tocará nos 2 pontos. Se o delta for igual a 0, como que ficará o gráfico da minha função? Eixo x e eixo y. Se o delta for igual a 0, o gráfico vai estar com a parábola para cima, mas tocará o eixo x em um ponto só. Ou seja, o x' vai ser igual ao x2'. E a mesma coisa acontece para um gráfico de uma função decrescente. Parábola para baixo e o gráfico toca o eixo x em um ponto só. X' igual ao x2'. E para fecharmos, se o delta dá negativo, eu não acho raízes da minha função, eu não tenho zero da função. Isso quer dizer o quê? O gráfico existe, só que ele não vai tocar o eixo x. Então, ó, como que ficaria o gráfico da função? Ele existiria, mas não tocaria o eixo x. E a mesma coisa para a função decrescente, né? O gráfico sempre vai existir, só que ele não toca o eixo x. Essa interpretação importantíssima já pode de cara salvar uma questão na sua prova. Uma interpretação de gráfico de função de segundo grau. Beleza? Então esse bate-papo, tem muita coisa que a gente deveria falar aqui, mas no nosso tempo, né, não é possível. Mas você tem que ficar atento aí ao valor máximo, valor mínimo da função, que é o, sempre, quando eu falo de valor máximo, valor mínimo da função, é o y do vértice. Beleza? Ponto de máximo e ponto de mínimo é o x do vértice.
Então essa interpretação é cobrada e nós trabalharemos isso aqui, uma dica específica no nosso canal mais pra frente aí, beleza? Então se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, né? Clique no sininho para você ser notificado das aulas, compartilhe, espero que vocês tenham gostado, voltaremos aí com mais dicas até o dia da sua prova. Um grande abraço, professor Denner, vem pro Vale Concurso, que aqui é o Vale Aprovação. Tamo junto! Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa semana Vale Tudo. Venha se preparar com o nosso time. São as apostas finais rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale Concursos, aqui vale a pena. Will never get to me. What can be done unto myself? What's right, what's wrong?